Queridos irmãos, encarnados, desencarnados, todos nós que estamos aqui nesta hora, no Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, a convite de Maria Bernadette, para fazer uma conversa na noite de hoje. Então, nós trouxemos aqui o tema Amar os vossos inimigos. Hoje vai ser a nossa conversa da noite sobre esse tema. Nós gostaríamos de pedir de todo o nosso coração, de todo o nosso sentimento, a todos que estão conosco nesta hora, que estão nos ouvindo, que possam receber no seu coração muita paz, muita harmonia, muita serenidade, muito amor, muita força para este momento que nós estamos vivendo. Que as bênçãos do Senhor possam chegar a cada coração, fortalecendo a sua fé em Deus, a esperança na vida, o fortalecimento no bem e a vontade de trabalhar para o seu próprio progresso e para o progresso de todos aqueles que estão conosco na caminhada. Este tema, ele vai nos trazer várias reflexões. Amar os vossos inimigos. E quando nós pensamos em amar o inimigo conforme Jesus nos ensinou, sempre passa pela nossa mente uma outra pessoa, alguém, um outro ser que tem algo contra nós, que nos maltrata, que nos ofende, que não nos compreende, que nos traz dificuldades. E assim nós consideramos a criatura como sendo um inimigo, aquele que é contra nós. Mas, além disso, é preciso que se pense também, quando ele diz, amai os vossos inimigos, que nós também, na nossa criatura, também temos esses elementos que são nossos inimigos e que nós precisamos tratá-los, cuidá-los, dirigir para eles amor, para que estas situações, esses sentimentos, esses elementos que constituem essa parte que caminha conosco, possa também abrandar, melhorar, se iluminar, se esclarecer. Então, nessas palavras de Jesus, ele está mostrando que há necessidade de o homem conhecer-se a si mesmo, que há necessidade de compreensão. Quem nós somos, o que estamos fazendo, para onde vamos e o que queremos. E neste pensamento, nós vamos descobrindo que em nós há toda essa energia do bem para nos encaminhar para a luz. Às vezes, nós queremos caminhar numa direção e temos imensa dificuldade. E como temos dificuldades, nós passamos, então, a reclamar, ou então a colocar empecilho, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, eu não tenho capacidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, tudo a gente coloca um senão. Mas por que se coloca isso? Por este lado negativo, este lado difícil que nós estamos carregando conosco. Então precisamos amar este lado também. Precisamos reconhecer, precisamos nos esforçar para poder superar estas dificuldades. Por exemplo, ficamos com raiva. Quando estamos com raiva, estamos no lado negativo. Mas a partir do momento que nós percebemos que estamos com raiva, mas nós começamos a pensar por que nós estamos com raiva. Estamos com raiva porque aconteceu isso. Então, vou abrandar a minha raiva.
vou pensar no bem que eu posso fazer, como é que eu posso modificar essa situação para ser melhor, e não colocar em mim mais elementos que transformem aquela raiva num grau maior. Então, este amor que eu estou imprimindo para diminuir esta raiva que estou sentindo, eu estou fazendo exatamente este amor ao inimigo. Porque este inimigo não é do outro, é de mim mesmo. Ele está impedindo de eu ter o progresso que eu preciso ter. Porque nós estamos aqui na Terra, todos nós sabemos, para aprender e para termos progresso. Porque nós vamos evoluir, nós vamos alcançar a perfeição. Então é preciso que se olhe para todos esses lados. A partir do momento que nós passamos a compreender as situações que estão em nós e passamos a compreender também as situações que estão nos outros, nós vamos ser mais benevolentes, nós vamos ser mais amigos, nós vamos buscar fazer o bem, nós vamos nos esforçar para o nosso crescimento moral e espiritual. Então, quando nós falamos que nós vamos fazer o melhor, nós vamos trabalhar para o melhor em nós, isto é algo muito importante, porque primeiro precisamos nos amar profundamente cada um de nós. Cada um de nós deve se amar profundamente. Procurar em si as dificuldades que tem, tratar com amor. Não é ficar revoltado, não é ficar brigando, não é ficar se colocando em situação pior do que aquela que está, mas é se amar, olhar para o lado bom que tem e se esforçar naquele lado, olhar para aquele lado que não é tão bom e tratar, e tratar, e tratar, para que aquele lado também fique bom. Então vamos fazer esse exercício de nos amar, de amar os outros e de compreender os outros. Porque através do conhecimento, através da compreensão, é que nós vamos podendo dar conta de nós mesmos. Jesus nos deu oportunidade de habitar o planeta para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual, para nós colocarmos na nossa essência o bem, o amor, a fraternidade, a esperança. Então, aqui no Salmo 64, no versículo 1, ele vai dizer: Jesus vai nos mostrar para nós como nós precisamos agir de acordo com a vontade de Deus para o nosso crescimento moral e espiritual. Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa, protege a minha vida do inimigo ameaçador. Qual é esse inimigo ameaçador? Aquele que está dentro de nós, que nos ameaça o tempo inteiro. E nós precisamos dar conta disso. Nós precisamos olhar isto com amor, nos amar, amar o outro, fazer o bem, buscar o bem. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz: quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Porque nem sempre a gente para pensar se a atitude que estamos tomando são atitudes que vão nos ajudar no crescimento moral, no crescimento espiritual. Às vezes não pensamos. Vamos querer agradar a este ou aquele. E nesse agradar nós nos perdemos no mundo, nos perdemos na oportunidade do crescimento que estávamos em vias de fazer. No Provérbio, no capítulo 24, no versículo 15, diz: não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. Ou seja, perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, que nos perseguem, que nos desejam mal. Perdoar. Aprender dentro de si
que aquela atitude tomada é uma atitude pela incompreensão, pela ignorância, pela forma de agir com soberba, com orgulho, com vaidade. Então, tenhamos humildade dentro de nós para perdoar, para mostrar àquele ser que aquilo que está fazendo contra nós não nos diz respeito, porque está dizendo coisas que não são. E nós vamos continuar agindo corretamente para que cada vez mais possamos ser melhores. Em Provérbio 25 também diz o seguinte: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Então está trazendo essa mensagem para que nós, diante dessas criaturas, com essas dificuldades, nós possamos ajudá-las. Vamos ajudar, não vamos maltratar. Não porque fulano fez isso, então não quero saber dele. Mas se ele bate na sua porta, ou se ele precisa de você, através de outras pessoas, faça o bem. Ajude, porque nós não sabemos por que essa situação é esta. Como é que nós podemos entender tudo isso? Vamos seguir o que Jesus nos ensinou. E qual é o significado do inimigo? O inimigo, como nós já vimos adiante, é o contrário, é aquele que nos aborrece, é aquele que nos quer mal. Então, dito isto, não é só as pessoas que nós podemos considerar como inimigos, mas também os elementos, né? Os elementos que moram em nós, para que todos nós possamos lutar para nos melhorarmos, para conseguir isto, né? Quando se tem um vício, uma coisa que mora em nós, que nos impede o nosso crescimento, então é um inimigo nosso, que nós não estamos vendo, é um inimigo velado, nós não vimos, mas está em cada um de nós. Temos vícios, como é que vamos resolver isso? Precisamos ter consciência de que temos e que vamos tratar. Quando estamos tratando, estamos fazendo o quê? Estamos levando o nosso amor para ficarmos bem, para nos superarmos dessas dificuldades. Então, se ama, já não tem mais raivas, já não tem mais vício e vai conseguindo amenizar esses sofrimentos que estão conosco no caminho. E aí, em Mateus, ele vai do capítulo 5, 2, 3, 5 e 6. Vai nos dizer o seguinte: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isto era na lei de Moisés. Quando Jesus veio, ele disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Quer dizer, você vai fazer só o que os outros estão fazendo. Não, porque agora está na moda, é assim. Todo mundo faz. Costuma-se usar essas palavras, né? Todo mundo está fazendo assim, eu vou fazendo assim. Não. Para e pensa. Dentro da sua estrutura, daquilo que você pensa, daquilo que você entende, daquilo que você compreende, você observa que não é possível fazer determinadas coisas. É preciso parar para pensar. Então, nós precisamos pensar para fazer aquilo que deve ser feito, porque o que todo mundo está fazendo pode até estar certo, mas de repente pode não estar. Porque se nós estamos fazendo tudo que os outros estão fazendo, porque nós também estamos compreendendo que está certo. Mas às vezes nós não pensamos, nós apenas acompanhamos. E antes de acompanhar, nós vamos pensar. Em pensando, vamos perceber que não é bem assim. Então teremos que tomar outra posição. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro.
não podeis servir a Deus e à riqueza. Por quê? Porque, às vezes, como nós estávamos vivendo aqui num tempo presente agora, né? Há pouco momento, estávamos vivendo um momento que as pessoas não se davam conta realmente da situação da própria vida que estava vivendo. Naquela correria, vamos. Para onde estávamos indo também não sabíamos. De repente, nós estamos todos parados. Estamos parados e não sabemos quando vamos poder recomeçar a caminhar, a fazer todo esse movimento que a gente sempre fez. Mas creio eu que será um movimento diferente. Depois desse ano de reclusão, provavelmente todo mundo vai sair desse momento, vai trazer uma outra forma de viver. Vai pensar, vai refletir, porque é uma situação muito grave. Então, nós precisamos perceber o que é muito importante para nós. É aquela questão. Os deuses, qual é o Deus que nós estamos amando? É o Deus verdadeiro ou são os deuses que estão colocando no mundo? A riqueza, o poder, a vaidade. O que nós estamos seguindo? Nós temos que pensar nisso, isso é muito importante para todos nós. E Mateus, então, ainda nos coloca no capítulo 6, no versículo 19, que honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo, mostrando a importância que se tem de amar. E ali nós vamos lembrar, então, de Paulo, da carta que Paulo manda a Coríntios, e que ele diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, o amor não procura os seus interesses, o amor não se ira facilmente, o amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então precisamos lembrar que precisamos amar a todos, amar a todas as criaturas. E este amor nós vamos fazendo ele, construindo ele, através do nosso esforço de cada um, do esforço de cada um. Então vejamos, no livro Boa Nova, tem um texto de Humberto de Campos, que ele vai nos dizer assim, vai falando, né, sobre Jesus. E ele fala: daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade, o amor, não chegou a escapar-se uma queixa. Martirizado na sua estrada de angústia, o Messias só teve o máximo perdão para os seus algozes. No martírio, Jesus perdoou a humanidade inteira, inclusive os algozes, exemplificando os seus ensinamentos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Está registrado em Mateus, no capítulo 6, no versículo 14 e 15. Então vejamos, nessa fala de Jesus, ele está mostrando para todos nós o que é este amar o inimigo. Às vezes a gente, uma coisa pequenininha, nós já colocamos uma dificuldade enorme para aceitar. Mas vamos lembrar dessa frase de Jesus, dessa fala de Jesus, e vamos nos lembrar desse momento. A pessoa quis fazer tudo por todos. E por quem ele estava defendendo, estavam atacando, maltratando, judiando da criatura. E ele perdoou. Então, por muito menos, nós, por uma palavra mal colocada, por uma forma, um gesto mal colocado, vamos desculpar, vamos perdoar
pelas nossas próprias falhas, vamos nos esforçar para não falhar mais, é claro, mas vamos nos esforçar. E não vamos ficar presos aqui, não, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso. Você já fez, já passou, já ficou para trás. Vamos caminhar para frente. Vamos caminhar em direção a Jesus. Jesus veio nos ensinar a lei maior, a lei do amor, a perfeição. O evangelho do amor como um dos pilares a ser conquistado por cada ser humano para a nova conquista evolutiva. O mestre, no momento derradeiro de sua jornada na Terra, disse: perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Então vejamos, o que é isso? É a compreensão, é o entendimento. Então vamos compreender as pessoas, vamos entender por que elas estão fazendo isso e vamos perdoar. Precisamos nos esforçar para perdoar, em amarmos os nossos inimigos, que fazemos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem, tem-se a lei suprema do amor, o perdão e da caridade, a essência da perfeição. Amar os inimigos, os que odeiam ou os que perseguem, passa pelo perdão. Do amor ao próximo até amar os inimigos, mede-se a evolução moral, donde se descreve o grau de perfeição. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras, lhe disse: sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Ou seja, se esforce para melhorar. Não fique preso a essas coisas que vão passando pelo mundo, porque tudo isso vai ficar. O que você vai construir intimamente no seu ser, na sua alma, no seu sentimento, no seu coração, na sua mente, isso é que vai ficar. Então não dê essa importância tão grande, que às vezes a gente dá importância para uma coisa que não tem importância nenhuma, mas nós ficamos presos ali. Porque não compreendemos, não colocamos no nosso coração esse amor. Precisamos fazer esse exercício de amor para amar a todos. Aqueles que nos amam, nós amamos. E aqueles que não nos amam, nós amamos também. É claro que esses que não nos amam, nós não vamos ter a mesma afetividade, a mesma atenção, o mesmo sentimento que temos por aqueles que nós amamos e que nos amam. É só o fato de o outro não amar você, já há uma diferença nessa vibração, já há uma diferença nesse sentimento. Então não é a mesma coisa, mas trate com respeito, mas trate com amor, responda com serenidade. Tudo isso é importante para o nosso crescimento e melhoramento aqui na Terra, aproveitar a nossa encarnação. Jesus veio à Terra para abrir nova perspectiva ao ser humano, estabelecendo um novo sistema de vida e melhoria no relacionamento entre as pessoas. Enfatiza o perdão, o amor ao inimigo, o auxílio ao semelhante, a perseverança sem desfalecimento. Destaca o papel da reencarnação, que aproxima as pessoas. Porque se hoje nós estamos vivendo assim, por que será que nós estamos vivendo assim? O que é que nós já fizemos antes? O que é que nós estamos fazendo hoje? Qual é a nossa movimentação? Isso é muito importante. Então, se amar o próximo constitui o princípio da caridade, amar o inimigo é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Nesse passo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. Então, nós vamos guardar no nosso coração que nós vamos amar, sim, amar as pessoas, amar a todos que estão no nosso caminho e nos esforçando para amar também aqueles que não nos querem bem.
E Emmanuel, num texto, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele fala amigos e inimigos. E ele diz assim: o amigo é uma bênção. O inimigo, entretanto, é também um auxílio que nos dispomos a aproveitá-lo. O companheiro enxerga os nossos acertos, estimulando-nos à construção do melhor de que sejamos capazes. O adversário identifica os nossos erros, impelindo-nos a suprimir a parte menos desejável de nossa vida. O amigo se rejubila conosco diante de pequeninos trechos de tarefas executadas. O inimigo nos aponta a extensão da obra que nos compete realizar. O companheiro nos dá força, o adversário nos mede a resistência. Quem nos estima, frequentemente, categoriza nossos sonhos por serviço feito tão só para induzir-nos a trabalhar. Quem nos hostiliza, porém, não nos nega valor, porquanto não nos ignora e se nos combate, reconhecendo-nos a presença da ação. Na fase deficitária da evolução que ainda nos caracteriza, precisamos do amigo que nos encoraja e do inimigo que nos observa. Sem o companheiro estaremos sem apoio, e sem o adversário, ser-nos-á indispensável enorme elevação para não tombar em desequilíbrio. Isso porque o amigo traz a cooperação e o inimigo traz o teste. Qualquer servidor de consciência tranquila se regozija com o amparo do companheiro, mas deve igualmente honrar-se com a crítica do adversário que o ajuda na solução dos problemas do reajuste. Jesus foi peremptório em nos recomendando: amai os vossos inimigos, saibamos agradecer a quem nos corrige as falhas, guardando-nos o passo em caminho melhor. Então, que a gente possa colocar no nosso coração, no nosso sentimento, esta força do amor. Amar aqueles que nos amam e amar também aqueles que não nos amam, porque eles têm dificuldades conosco, como às vezes nós também temos dificuldades com os outros. Então precisamos fazer esse esforço, que não é um esforço pequeno, mas nós precisamos tentar, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos observar que Jesus nos ampara na caminhada. Jesus nos colocou aqui neste mundo para que a gente pudesse nos elevar na questão moral, uma questão moral, colocar a humanidade numa situação moral acima da questão material, observar a questão moral, muito importante para todos nós. Este compreende o ódio e o rancor, o aviltaria e o rebaixaria. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa do que o seu adversário. Então precisamos fazer o bem, precisamos colocar em todas as situações o amor no nosso coração. E para encerrar, nós trouxemos aqui umas trovas de Alta de Souza. E o título mesmo é Trovas. Diz ela: da estrela à raiz da erva, vibra esta lei do Senhor. O tempo apenas conserva o que se faz por amor. Ofensa, pedrada, espinho, injúria, maldade ou lama, tudo vence no caminho, o coração de quem ama. A morte não vence a vida, por muito que a desarrume. Tomba a rosa fenecida, o céu recolhe o perfume. Embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te doa a vida, não desanimes, espera. Arte nobre, ativa e bela, venha de crentes ou ateus, é sempre luz que revela a providência de Deus.
Agradecemos a Jesus, a Maria de Nazaré, a todos que estão nos ouvindo. Pedimos a Jesus e a Maria que ilumine os lares de todas as pessoas que estão ouvindo essa conversa, que possam levar no seu coração a mensagem de Jesus, o amor e o sentimento do bem. Muito obrigada a todos, que a paz do Cristo esteja sempre em nossos corações.